7h09, 7h09. A partir de agora passamos a conversar com o cientista político e professor da FURB, Universidade Regional de Blumenau, senhor Marcos Antônio Matede. Doutor Marcos, bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia aos ouvintes do Comando Marconi. Olha, nós gostaríamos que o senhor nos falasse sobre esta questão do impedimento do governo Dilma, né, e o novo governo Temer que está chegando. Poderia se chamar o impeachment de Dilma de golpe? Eu acho que o problema todo está na qualidade da lei, né? Ou seja, a lei ela foi criada em 1950 para controlar o getulismo de Getúlio Vargas, né? E ela contempla 60 casos no qual um presidente ou um chefe de executivo pode ser impedido. O fato de Fernando Henrique e Lula não terem sido impedidos é não que eles não tenham cometido crime, mas eles mantiveram a maioria sempre e controlaram o legislativo. O que ocorreu com a Dilma é que a crise econômica esfacelou o apoio e, portanto, dificultou a formação de maiorias no Congresso, que, de certa forma, provocou o impedimento dela, né? Então, nesse sentido, você pode encontrar argumentos tanto a favor como contra. Então, eu acho que mais o problema está na conjuntura econômica e na qualidade da lei. É mais um voto de desconfiança que propriamente um crime, porque a lei é muito ruim. O legislador da Constituição de 1988, ele não preveu isso, né? E, de certa forma, o PT acreditou que quem tirou o Collor foram as ruas. Na realidade, o Collor não tinha maioria, né? Esse que é o problema. Então, eu diria que é uma conjunção da qualidade da lei com o ambiente sulfuroso da eleição de 2014, né? Ou seja, estelionato eleitoral e, por último, o fator, eu acho que a qualidade da lei, que é de 1950, foi pensada para controlar o getulismo e atacar Getúlio Vargas. Doutor Marcos, o Temer também corre o risco de sofrer impedimento? Eu acho que ele tem uma sobrevida aí, né, digamos assim. Ele precisa agir rápido, nesse sentido. Porém, eu acho que o Supremo, não me lembro agora qual foi o ministro, já deu uma indicação de que ele, neutralizando a aceitação do pedido dele de imediato, né? Mas digamos que o governo Temer, como ele não foi autorizado pelo voto, né? Ele tem um prazo de validade, digamos, aí, não muito longo. O Temer precisa agir rápido, né, para poder gerar um ambiente positivo e reatar a economia, né? A gente sabe que é um 8, né? Estabilidade política gera estabilidade econômica gera estabilidade política. Então, esse é o desafio do Temer. Então, ele tem que, a curtíssimo prazo, gerar estabilidade fiscal, ou seja, nós temos aproximadamente 100 bilhões de déficit primário, ano que vem está previsto 167 bilhões de déficit da Previdência e a dívida pública saltou de 2013 para 2016 de 56% do PIB para 75% em função dos juros. Então ele precisa rapidamente criar condições. E como faz isso? De duas maneiras. Aumenta a contribuição, ou seja, imposto, e diminui gastos, né? Correto. Agora, a grande expectativa com a chegada do novo governo é realmente isso, é a questão dos juros. Será que o Banco Central irá reduzi-los? Não pode ser a força, né? Ou seja, tu tem que criar um ambiente positivo. Nesse sentido, tu tem que indicar com um conjunto de medidas como racionalização da atividade, melhores investimentos, privatizações e assim, para finalizar para o mercado, para aumentar o investimento, porque é como funciona em casa, né? A economia do Estado, evidente que as contas são maiores, mas funciona assim, ou seja, quando tu não tem certeza, você não gasta, tu não compra um produto, não compra um sofá e assim por diante, né? Logo, tu precisa criar um ambiente positivo, um clima positivo para a economia ser reativada novamente, né?
Ou seja, baixar os juros nesse momento significaria não ir de encontro à retomada do crescimento? Eu acho que não é uma decisão de ordem política. Tu precisa primeiro criar as condições de ordem econômica, tanto do ponto de vista da gestão pública, sinalizar para o mercado que o Estado vai fazer a parte dele, vai equilibrar as contas públicas, e a partir daí você cria as condições para uma política monetária mais adequada, né? Tu consegue baixar os juros. Agora, a canetada, Geraldo, não sei se funcionaria, né? Ou seja, a Dilma tentou isso em 2012, na nova matriz econômica, e grande parte do nosso problema foi justamente isso. Ela fez duas coisas, né? Ela baixou os juros à força, por um lado, e também ela represou as contas públicas, eletricidade, gasolina e uma série de coisas. Isso explodiu em 2015, no começo de 2015. Então, não sei se é esse o caminho, né? O ministro da Economia, o Henrique Meirelles, ele é conservador nesse sentido, né? Eu duvido que ele faça isso, porque ele vem do setor financeiro, né? Isso dependerá também de quem for nomeado para o Banco Central? Eu acho que é mais do Ministério da Economia, né? Parece que o presidente do Banco Central ainda permanece, mas o presidente do Banco Central perde o estatuto de ministro, né? Sim. Então, nessa reforma do coisa, mas a coisa ainda está muito nebulosa, né? Eu acho que entre hoje, amanhã, até o final de semana, deve se tornar mais claro. Agora, existe muita especulação, né? Nesse sentido. Exato. Mas a capacidade ou seja, o ministro da Economia, o Henrique Meirelles, ele vem do setor financeiro, né? Sim. Então, não sei se ele é a favor desse tipo de intervenção do Banco Central na política fiscal, né? Correto. Agora nos disseram o tempo todo que a crise era mais política do que financeira. Só o tempo dará a resposta? Não, eu acho que a Dilma cai por causa da bagunça econômica, né? Ou seja, para mim, do meu ponto de vista, foram 100 bilhões de déficit primário, ou seja, de gasto acima da conta, a pressão da Previdência e a dívida pública. Se a gente comparar com o mensalão, por exemplo, foi alguma coisa em escala menor que o petrolão, mas Lula sobreviveu perfeitamente ao escândalo do mensalão, se tornou um dos melhores presidentes do Brasil. Então, se ela tivesse condições de pilotar a economia, gerar políticas públicas, ela não teria. Imagina que o pedido de impeachment na Câmara foi aceito em 2 de dezembro de 2015 e o governo não conseguiu 172 deputados, é sinal que não tinha dinheiro e não conseguia gerar uma política econômica, não conseguiria formular e ativar a economia. Então, eu acho que é mais um voto de desconfiança, né? Ela cai mais pelas barberagens econômicas que propriamente por crime de responsabilidade fiscal, em que pese que o impeachment esteja tipificado, né? Uhum. Nesse sentido. Agora, doutor Marcos Antônio, todas as medidas propostas no plano Temer vão de encontro aos investidores nacionais e estrangeiros de quem depende a recuperação econômica do país? Eu acho que assim, ele faz um discurso hoje de tarde, né? Sinalizando esse tipo de coisa, né? Sim. Mas a ideia é que se ele não criar condições econômicas, o governo dele vai se esfacelar, porque ele não tem a legitimidade do voto, né? Correto. Então ele passa a ser questionado, né? Então ele precisa rapidamente aprovar um conjunto de medidas que reative a economia, se bem que existe alguma sinalização, como a queda já da inflação, equilíbrio nas contas externas e assim por diante, mas ele precisa agir rapidamente e nesse sentido talvez um dos pontos positivos, ele tem 2 pontos positivos. O primeiro é que ninguém espera muita coisa do Temer, né? E a segunda coisa é que ele tem maioria, pelo menos por um determinado tempo,
no Congresso ou na Câmara, o que permite a ele passar rapidamente algumas medidas de impacto, né? Você sabe muito bem o que ele vai fazer, mas tende a ser uma agenda de ordem liberal, né? Nesse sentido, tem privatização, concessão de serviços públicos, ou seja, uma retirada, uma diminuição do Estado e da participação do Estado na economia. Uhum. O que o Temer, então, poderia fazer pela estabilidade política e econômica do Brasil que Dilma não foi capaz? A primeira coisa é manter a maioria, né? Ou seja, garantir uma maioria no Congresso, né? Ou seja, o sistema político brasileiro é muito fragmentado, né? Ou seja, tem muitos partidos e isso dificulta a formação do maioria. O nosso presidencialismo é de coalizão, né? O presidente ganha, mas ele não tem maioria dos deputados, então ele precisa, lotear o Estado para ter a maioria no Congresso, né? Então isso ele tem, mas ele precisa criar um ambiente político, porque agora em outubro nós temos as eleições municipais, né? O que de certa forma é importante, e daqui a 2 anos e meio nós vamos ter as eleições presidenciais. Então, se o ambiente bem estável, um ambiente de instabilidade põe em risco a reprodução política e, portanto, a reeleição da maior parte dessas lideranças, tanto da Câmara como do Senado. Então, o Temer, de certa forma, a solução Temer, né? Ou seja, de certa forma, gerar um ambiente, esse ano terminar em 0 o crescimento, no ano que vem tem um crescimento de 1 ou 2% e gerar um ambiente positivo para as eleições de 2018. Né? Então, essa que Temer está ali, né? Porque um cenário que nem a Dilma, se a Dilma permanecesse, o cenário de 2018 seria muito, muito, muito instável para as lideranças políticas, tanto dos partidos de oposição como dos partidos de situação. Ok, professor. Quero agradecer a sua participação aqui no programa Comando Marconi da Rádio de Uruçanga. Geraldo, um abraço para todo mundo, eu desejo um bom dia e bom trabalho para vocês. Um abraço, obrigado. 7h21, Marcos Antônio Mafede, cientista político e professor da Universidade Regional de Blumenau, aos microfones da Rádio Marconi. Intervalo, já voltamos. Comando Marconi. Apresentação: Geraldo Custódio.